Olá, boa tarde, bem-vindo ao Espaço do Servidor. No programa de hoje, os servidores e a importância do seu posicionamento em ano eleitoral. O Sinterg já deu a largada buscando o comprometimento de deputados com as principais questões dos técnicos científicos. Importante também o seminário sobre eleições de 2010, que a FESERGS realizou, marcando os 20 anos aí da federação. Você que é servidor ou tem algum parente, alguém da família que depende do IP, também a luta pela manutenção do IP Saúde que seja sustentável. A troca de comando na SUSEP e a repercussão entre os agentes penitenciários. São muitos os assuntos, grande a nossa audiência e você é nosso convidado. Fique com a gente que o Espaço do Servidor começa agora. Espaço do Servidor, nosso encontro marcado sempre aos sábados às 4 da tarde aqui na Ubra TV, com uma audiência cada vez maior. Não é por acaso, a gente trata dos temas que são muito importantes para toda a sociedade gaúcha, especialmente as demandas dos servidores públicos, que nem sempre têm espaço aí na mídia. Pois estamos em ano eleitoral, esta semana foi uma semana de definição importante, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, com as alianças sacramentadas aí entre PP e PSDB e também entre PSB, PCdoB e PT, então duas grandes forças aí que se aglutinam, e é importante que a sociedade e os servidores fiquem atentos a todos os fatos dentro e fora dos governos. Pois o Dr. Nelson Lacerda, que é consultor jurídico do Sinterg, Sindicato dos Técnicos Científicos, advogado tributarista, nosso parceiro, um grande especialista aqui em precatórios, faz um importante alerta sobre as novidades no Refis Gaúcho. Uma iniciativa do atual governo do Estado que deveria trazer facilidade às empresas, reverterem novos pagamentos de precatórios, mas que não está tendo os resultados esperados. Então, a Tatiana Daniele foi conversar com o Dr. Lacerda e a gente traz essa conversa. Acompanhe. Espaço do Servidor aqui novamente com o Dr. Nelson Lacerda. Agora nós vamos conversar sobre a questão que a governadora, em ano eleitoral, informa aos servidores, informa à sociedade, que as empresas terão um parcelamento do Refis. É isso, doutor Nelson? O secretário de Fazenda informou, ele botou na mídia inteira, e saiu uma lei em que se faria um refis de parcelamento de dívida. Mas, quando se lê a lei, se vê o seguinte, que não foi dado benefício nenhum. O único benefício dado é para quem fizer o parcelamento e pagar à vista, teria uma redução de 50% da multa, ou seja, uma redução que equivale a menos de 8% da dívida. É quase nada, quer dizer, é um refis feito unicamente para a propaganda política. Não há nenhuma redução, não é como o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que fez um refis e que está dando certo, de janeiro até ao mês passado, agora é prorrogado até 30 de maio, em que se reduzia significativamente os juros, se reduzia a multa e, pagando à vista, se reduzia todo o juro, toda a multa, fazia anistia, só pagava o principal em dinheiro ou precatório. Quer dizer, o precatório ali virou dinheiro e, com isso, o que aconteceu para os nossos servidores públicos do Rio de Janeiro? O precatório passou a valer 60%, 70%. O servidor público, de repente, teve o precatório com moeda forte e pôde vender por 60%, 70%, e as empresas chegarem lá e quitar a dívida, só o principal, se livrando da multa e do juro. Quer dizer, houve realmente um refis com vontade de reduzir a dívida das empresas, que é muito grande com a crise, e de quitar precatórios. Quer dizer, houve um benefício para as empresas, houve um benefício para os servidores públicos que venderam os precatórios com valores bastante significativos, e está tão bom, a coisa está funcionando tanto que era para abril, foi prorrogado para 30 de abril, foi prorrogado agora para 30 de maio, está sendo prorrogada diante de tamanha está sendo a aceitação. Infelizmente aqui não foi feito um refis eleitoreiro e que não dá nenhum tipo de vantagem para a empresa. Aí eu digo o seguinte, aqui o grande negócio é refis, não vai ter. O grande negócio para a dívida é utilizar precatório, ou seja, usar o precatório para pagar a dívida, porque já há pacificação da matéria e a emenda 62 veio a convalidar a compensação. Não, o refis do Rio Grande do Sul, infelizmente, como no São Paulo também foi igual, eles não estão dando nada no parcelamento. Então é muito mais interessante quem tem dívida usar precatório para ajudar o servidor público, de alguma forma, a receber os seus precatórios, porque pela emenda 62 agora eles foram eternizados. Então o servidor só tem uma chance, é o mercado. E o refis foi feito aqui, não tinha vontade de
nem de dar benefício para a empresa para ela poder sobreviver da crise, nem de auxiliar o servidor público a valorizar o precatório. Foi feito unicamente para dizer, para inglês ver, como se diz, para dizer que foi feito o refis e que se pagando à vista se tem 8% de desconto. É insignificante. Então, além de não ter esse capital, as empresas não têm esse capital, o parcelamento não é valorizado. Então, o ideal é o quê? Quem tem dívida, utiliza precatório, ajuda o servidor público a, de alguma forma, receber uma parte dos seus pagamentos. Porque a única forma do servidor receber vai continuar sendo o mercado. E agora a emenda constitucional veio a fortalecer a compensação. Ok, muito obrigada, doutor Nelson. Aí está, então, a grande participação. Fica, então, um alerta para ano eleitoral para os servidores e para as empresas. Então, aí a Tatiana nos trouxe este importante alerta do doutor Lacerda. Eu tenho aqui do meu lado a satisfação de receber César Chagas, presidente do Sintergs, que não para de se movimentar. E agora a gente vai detalhar, né, todos esses encontros aí políticos para defender a causa dos técnicos científicos. E como preconiza o doutor Lacerda, é importante estar alerta, né? Neste momento, saber como cada um pensa, até porque nem sempre as alianças revelam os posicionamentos ideológicos, as visões de desenvolvimento sobre o Estado, né, César? Então, é hora de muita vigilância e participação aí de todos os servidores. Sandra, boa tarde aos nossos ouvintes. Na verdade, esse momento aí de definição das alianças, e isso também nos atingiu nesse momento da votação do veto da governadora, né, onde nós esperávamos uma votação mais expressiva, mas estava ainda naquele momento em que os partidos estavam se aproximando, tentando compor para a próxima eleição, e isso fez com que nós tivemos essa derrubada do veto, com essa margem de 28 votos. Imediato ali na composição, muito exatamente. Menos no tema que tá sendo muitos tratado, deputados, né, entenderam nossa proposição, entendiam que é extremamente justa, né, mas o compromisso com as coligações impediram que muitos estivessem presentes e nos apoiassem naquele momento. Bom, essa semana o Sintergs iniciou uma série de encontros, né, previstos com deputados na busca do comprometimento com a categoria. Na segunda-feira, encontro com o deputado federal Eliseu Padilha, do PMDB, que prometeu, né, fazer um movimento, interceder, né, junto à governadoria da Cruz para que desista de recorrer à justiça contra a gratificação aprovada pela Assembleia, a gratificação dos técnicos científicos, lembrando que foi aprovada pela Assembleia, vetada pela governadora, derrubado o veto e agora tem aí um caminho jurídico que o governo pode tomar ou não. Na verdade, Sandra, o deputado Eliseu Padilha é um parceiro tradicional do sindicato, é uma pessoa que teve um destaque, uma atuação muito importante na conquista dos 33% lá em Brasília, quando nos abriu as portas para conversar com o ministro Nelson Jobim, e com certeza ele foi fundamental, né, para que nós tivéssemos aquele encaminhamento rápido e uma decisão positiva para a questão da Lei Brito. E é uma pessoa que, desde a época da nossa saudosa Nádia, já vinha mantendo um contato profundo com o sindicato, é um conhecedor das causas da nossa categoria, e ele, nesse momento, é também uma pessoa que tem uma ligação política muito forte hoje, na defesa, principalmente, da candidatura do José Serra, né? Nós entendemos que ele era o cara que, mais uma vez, né, pode dar essa grande ajuda à nossa categoria no convencimento político, né, da justiça, que é o pagamento desses 45% da gratificação de incentivo científico. E principalmente ele é hoje o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Então ele, mais do que qualquer pessoa, fez na nossa reunião aquela análise que nós entendemos que deve ser feita, de que as inconstitucionalidades às vezes são necessárias para resolver problemas dentro de uma situação em que esse é o único caminho. Que há precedente dentro Exatamente. do próprio governo. E a governadora, junto com a Assembleia Legislativa, tem vários projetos. O nosso projeto, principalmente, tinha 13 emendas, né? Todas elas com os mesmos problemas jurídicos,
né? E que a governadora, então, entendeu vetar apenas aquele que beneficiava o técnico científico. E o deputado Eliseu Padilha teve a compreensão tranquilo de que não pode se usar 2 pesos, 2 medidas e que a justiça é para todos. Né? Ou se vai pelo caminho da legalidade e não se faz nada inconstitucional, ou trata todos como iguais. Né? E aí, nesse sentido, que ele, sensibilizado, assumiu aí um compromisso de fazer uma interlocução com o governo do Estado, no sentido de que o que foi apreciado na Assembleia Legislativa, primeiro, representa a vontade do povo, né? Porque quem votou foi os representantes do povo na Assembleia Legislativa. Então, a sociedade tem essa compreensão e a aceitação dessa gratificação. E depois, na questão do aspecto legal, do aspecto jurídico, do enfrentamento realmente desnecessário, uma vez que o governo... É um desgaste para o governo que está em ano eleitoral, político, né? Desnecessário, que nós entendemos. Um desgaste para os servidores que ficam ali naquela expectativa. Principalmente para os técnicos científicos que estariam realmente marginalizados. Ou seja, a governadora abriria um rigor jurídico apenas para essa categoria que é tão importante e que conquistou com muito trabalho, com muita justiça. E aqui fica o meu agradecimento para todos os mais de 600 colegas que estavam na Assembleia Legislativa naquele dia, vindo dos mais distantes lugares do nosso Estado, para fazer essa pressão e que resultou nesse trabalho muito importante e que o deputado Padilha, assim como outros que são parceiros, são conhecedores da nossa categoria, irão defender daqui para frente. Bom, esse encontro, né, significou a largada para a busca de comprometimento também com outros deputados, outros interlocutores, né, com as reivindicações da categoria. Um tema que foi muito discutido também no seminário da FECERS, realizado no dia 14, acompanhado pelos nossos tivemos o que nós dissemos, um crescimento político. A nossa categoria é muito articulada, é muito mobilizada, mas esse trabalho nunca foi visível. Né? E o que muitos deputados dizem assim, poxa, vocês pareciam que tinham ensaiado aquele dia, parece que vocês compraram os votos dos deputados. Não, aquilo ali realmente é mobilização, é união da categoria que nós conseguimos através desse trabalho, com todas as nossas lideranças, nós construímos aquele processo e dentro de uma forma extremamente pacífica, ordeira, mas com muita força e que resultou dessa conquista importante. Bom, tem uma convocação importante aí para fazer também, né, César? Lembrando que é uma categoria que se legitima pela qualidade do trabalho, né? Então, no dia 2 de junho, tem uma prestação de contas no Sintergs, uma reunião importante. Faça a convocação, um convite aí para os dia 2 de junho, a partir das 14 horas, no auditório da Grelha do Porto, na José de Alencar, bem próximo ao sindicato, estaremos fazendo a prestação de contas do ano de 2009. Né? É uma Assembleia Geral exclusiva de prestação de contas, onde nós estaremos ali apresentando todos os investimentos que tivemos nas campanhas salariais de 2009 e que adentrou em 2010, mas estaremos então fazendo essa pressão de contas e pedimos àqueles colegas realmente que estiverem interessados que estejam lá presentes na Assembleia. É sempre importante que a categoria também conheça aí a forma de administração. Nós não estaremos discutindo política certa ou errada, mas mostrando que tudo foi feito dentro da legalidade, da transparência. Isso, né? E queremos então que os colegas estejam lá presentes. E mais uma vez, Sandra, agradecer a todos os colegas que compareceram na nossa mobilização, e esse aí é o caminho daqui para frente para nós conquistarmos através do comparecimento pessoal de todos nessas mobilizações daqui para frente. Tá muito bem, Sara. Então tem essa reunião de prestação de contas, mais reuniões com deputados, e no próximo bloco a gente vai fazer um intervalo. A gente tem a presença de Sérgio Arnaud, Flávio Berneira falando, entre outros assuntos, manutenção do IP Saúde sustentável, importantíssimo para todos os servidores, repercussão das demissões na SUSEP. Tem também encontros de trabalhadores estatais realizados no Uruguai, muitos assuntos. Fique ligado, a gente faz um rápido intervalo e já volta.